Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 10 de junho de 2022. Vou fazer aqui algumas atualizações da guerra na Ucrânia. Na data de hoje, sexta-feira, dia 10 de junho, como eu lhe disse. Ao chegarmos nessa data, ao 76º dia da guerra, estamos assistindo a um efeito dominó que o terremoto da guerra na Ucrânia pode ter no mundo. O que está em jogo é a igualdade fundamental dos Estados e o respeito pela soberania dos Estados, exigidos pela Organização das Nações Unidas em sua carta, coisa que a Rússia não está respeitando. Peço a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais. O que vocês veem nesse canal, vocês não veem em outros canais. Inscrevam-se no canal. A água em Mariupol, cidade que foi tomada pelos russos, a cidade portuária no leste da Ucrânia, está existindo um surto de cólera e de diarreia. Por quê? Porque a água contaminou, a água está contaminada. E os russos não estão conseguindo suprir os serviços básicos, inclusive de fornecimento de água. O prefeito da cidade disse hoje que milhares de pessoas podem vir a morrer na cidade devido à cólera e de outras doenças fatais, de acordo com já foi divulgado, eu vi na agência Reuters. O prefeito Vadim Boychenko disse que a água de alguns poços está contaminada. E por causa que tem muitos cadáveres ainda que estão sendo retirados agora. Mas eles deixam essas águas contaminadas porque eles entram nos sistemas de abastecimento da cidade, os cadáveres que estão já em estado de decomposição. Os russos não retiraram os cadáveres daqueles que morreram nos bombardeios. Eles não retiraram quer os cadáveres dos ucranianos, quer da população civil e tampouco das suas tropas. Ainda há muitos corpos sob as ruínas. O problema piora pela ausência do recolhimento de lixo. O sistema não funciona desde fevereiro. Então esse é um problema muito sério e agora é verão, a temperatura subiu, né, que é calor, então a situação piora nessa fase. Outro assunto são em Donbass, né, tanto em Donetsk como em Luhansk, os autodenominados governos separatistas locais, eles estão roubando, enviando cereais para a Rússia, né? E hoje começou um esforço muito grande em Luhansk, na parte ocupada pela Rússia. Eles chegam na propriedade armados, chegam caminhões, chega o exército da autoproclamada República de Luhansk ou de Donetsk, e eles roubam e levam para os locais controlados por eles. Eles, a partir de amanhã, só em Luhansk, já têm estocado 650 toneladas de grãos das fazendas ucranianas que vão enviar para a Rússia, a partir da cidade de Staroblik, no norte da região. Isso, inclusive, a própria agência oficial russa TASS noticiou, ou seja, eles assumem o roubo como normal, agora aquilo é deles, e não pagam nada para o dono da propriedade rural. O Papa e a von der Leyen, que ela é a coordenadora da União Europeia, eles reafirmaram conjuntamente hoje um compromisso para acabar com a guerra. O Papa Francisco, ela é a presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, reafirmaram hoje o compromisso comum de trabalhar para pôr fim à guerra na Ucrânia, alertando que as suas consequências humanitárias e alimentares são muito perigosas, não só para a população local, mas para a humanidade. E a Ursula von der Leyen disse que ela está muito feliz por encontrar novamente com sua santidade o Papa Francisco em Roma. E estão todos aqueles que sofrem com a destruição da Ucrânia, eles estão juntos e estão dando apoio. E disseram que esta guerra tem que acabar, trazendo a paz para a Europa, disseram conjuntamente. Também houve um caso essa semana, que eu inclusive noticiei no meu Twitter ontem e hoje, as condenações da morte de combatentes estrangeiros. São dois britânicos e um argelino que lutavam ao lado das forças da Ucrânia. Mas quando as forças ucranianas na Azovstal renderam-se, eles estavam entre as forças ucranianas. E pelo fato de serem estrangeiros, o pseudo governo da República Marionete Russa
de Donetsk, prendeu-os também e julgou-os como criminosos de guerra pelo fato de serem estrangeiros e condenaram os 3 à morte. Isso é uma coisa muito grave, é uma coisa que a própria Organização das Nações Unidas não reconhece, e hoje a Organização das Nações Unidas, a ONU, emitiu um comunicado dizendo que essa condenação é um crime de guerra. Eles não podem ser mortos e não devem ser mortos. E o Lavrov, que é o ministro de Relações Estrangeiras, já rebateu dizendo o seguinte: vamos deixar a República de Donetsk em paz e resolver seus problemas de acordo com suas leis locais. Ou seja, estão brincando com a vida de pessoas. Esse é o Putin, um assassino que acha que tem o poder sobre a vida das pessoas. É um assassino, é um estuprador, que é o que ele está fazendo na Ucrânia. O exército ucraniano ele está em algumas áreas avançando, está recuperando territórios ocupados, principalmente na região sul, região como Zaporizhia, Kharkiv e também na Kherson. Mas apesar da situação em Severodonetsk, que fica na região de Luhansk, está muito complicada. Os russos controlam metade da cidade e a outra metade ucranianos. E as lutas estão acontecendo casa a casa, estão acontecendo rua a rua. E tem 10 mil pessoas lá que precisam ser evacuadas, mas face ao pesado bombardeio do exército russo, é impossível evacuá-los. Então isso é uma coisa grave. Naquela região a Ucrânia está sofrendo e ainda é uma incógnita se ela vai conseguir manter a cidade de Severodonetsk. Se Severodonetsk cair, os russos terão controle de 100% de Luhansk. Os russos, apesar de terem avançado pouco, né, estão brigando aí em Severodonetsk, mas desde o início da guerra, em toda a Ucrânia, os russos já perderam desculpe, cerca de 32 mil soldados foram mortos, russos, apenas russos, segundo informações da imprensa internacional. E também todos esses mortos em combate, incluindo mais de 200 agora aqui, só no dia de ontem, né? No quadro da guerra desencadeada por a ordem da invasão do ditador russo Vladimir Putin, o Estado-Maior do Exército Ucraniano indicou numa mensagem que até agora morreram, esses números de soldados que foram vitimados russos que eu falei, também foram destruídos 1.409 tanques de guerra dos russos, 712 sistemas de artilharia e 222 lançadores de foguetes múltiplos autopropulsados e blindados também foram destruídos. Hoje, numa aparição para a imprensa, o ditador e impostor, na minha opinião, porque ele agora está querendo se passar pelo Pedro o Grande, um dos tsares que é louvado pela história russa, ele comparou-se a esse tsar e disse que a invasão da Ucrânia é semelhante à invasão, à guerra que a Rússia moveu contra a Europa, contra o Ocidente no tempo de Pedro o Grande, e ele está fazendo o mesmo. Ou seja, o ego dele é tão grande, ele não tem noção efetivamente do tamanho dele, e lamentavelmente esse é o nosso impostor agora, quer se parecer com Pedro o Grande, que foi um dos tsares da Rússia. Eu pensava que ele se comparava muito, até por muitas declarações deles, a Catarina Grande, mas parece que ele mudou de ideia e agora ele incorpora a figura do imperador, do tsar Pedro o Grande. Quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e também compartilhem com suas redes sociais. É muito importante para o meu canal, o canal do Velgas, para que ele consiga, dando notícias de qualidade que vocês não veem em outros canais, e análises que vocês não veem em outros canais, que vocês se inscrevam e que o canal com isso possa ter um crescimento qualitativo. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.